Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui as mais recentes e mais importantes notícias relacionadas a tudo isso que está envolvendo Marcos Duval, Daniel Silveira, Bolsonaro. Marcos Duval que prestou depoimento à Polícia Federal. Eu acho que ele está querendo brincar com a nossa cara. Ele vai ali, fala uma coisa numa entrevista e fala outra um pouco diferente noutra entrevista, depois volta atrás. Agora na Polícia Federal ele disse algumas coisas que, olha... Quem está achando que o depoimento dele aliviou a barra de Bolsonaro tem uma opinião diferente. Eu quero analisar aqui alguns pontos do depoimento, trazer aqui algumas informações a respeito de como é que está a situação até agora e também trazer um tweet ali do ministro Flávio Dino que promete não aliviar para quem quis atentar contra a democracia. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, mas só se gostar, like, joga pra cima. Se não gostar, faz parte, mete o dislike sem dó, comenta, compartilha, espalhe para que mais pessoas venham para esse espaço que a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, eu vou deixar aqui no comentário fixo uma participação que eu tive ontem no canal Disparada, lá no podcast Disparate. É um canal muito bacana que eu acompanho bastante, é um canal nacionalista, desenvolvimentista. Nós falamos lá sobre o Partido Fardado, falamos também sobre a crise dos Yanomamis, eleição do Pacheco, guerra na Ucrânia, papel do Brasil, enfim, teve muita coisa lá com o Padilha e também com o Arthur Silva. Fica o convite para que se inscrevam também lá no canal deles, fazem um trabalho muito importante. Pessoal, e é o seguinte... Marcos Duval, que é do Podemos do Espírito Santo, confirmou à Polícia Federal que Bolsonaro ouviu calado o plano proposto pelo ex-deputado federal Daniel Silveira. E para quem acha que isso aqui alivia o lado do ex-presidente, está enganado. Em depoimento nesta quinta, no dia 2, o senador disse que, na reunião, reparou Bolsonaro abatido. Isso aqui é algo que muitos que visitaram Bolsonaro realmente relataram, que essa reunião, obviamente, foi feita depois ali que Bolsonaro perdeu as eleições, foi feita em dezembro, e que eles trataram, ele e Bolsonaro trataram de assuntos diversos antes de entrarem no assunto da tal missão que lhe seria dada por Daniel Silveira. A missão bate com o que foi divulgado antes, que seria o quê? Gravar Alexandre de Moraes e tentar arrancar dele uma espécie de confissão de que agiu fora das 4 linhas da Constituição, que para isso teria um carro próximo com os equipamentos necessários para fazer a captação. E ele acha que, inclusive, que seria usado alguma estrutura do GSI ou ABIN, mas ele também disse no depoimento que acha que essas instituições não se envolveriam. É muita inocência, né? O GSI do general Heleno, bem capaz do Heleno ser uma das outras 2 pessoas que sabiam do plano proposto, até então, pelo que se sabe, por Daniel Silveira, mas me parece com a conivência aí de Bolsonaro. Disse que o Daniel falou que usaria o material para anular as eleições, manter Bolsonaro no poder e prender Moraes. Mas William, e o Bolsonaro? Marcos disse à PF que durante toda a conversa o ex-presidente manteve-se calado. Vou falar daqui a pouco que, olha, ele disse algo bem diferente. A Veja tem áudio sobre isso. Que a sensação que teve era que o ex-presidente não sabia do assunto e que Daniel Silveira buscava obter o consentimento tanto do depoente, que é ele, Marcos Duval, como do presidente, que em nenhum momento, vejam bem, o ex-presidente negou o plano ou mostrou contrariedade ao plano, mantendo-se em silêncio. Opa, Bolsonaro, mas não negou, nem ficou contrário ao plano? Mas que coisa é essa? Mas vejam isso, que o único momento em que o ex-presidente se manifestou foi quando o depoente, Marcos Duval, disse que precisaria de alguns dias para dar uma resposta. Foi quando o ex-presidente disse que o aguardaria. Ora. Que é isso aí? Se Bolsonaro não sabia do assunto, teria que ter feito ali uma cara de espanto, rechaçado a ideia na hora, expulsado Daniel da sala, feito uma denúncia do mesmo ali. Mas não, ele assiste tudo calmamente, numa sala só com os 3 ali, participando daquela reunião, e disse que iria aguardar a resposta do Marcos Duval. Olha, se isso aqui não servir também para complicar a situação de Bolsonaro, não sei mais o que vai servir. Então a gente tem que ver qual vai ser o desenrolar disso tudo. É uma novela que está longe de acabar. Agora vejam bem, ele vai lá e fala que Bolsonaro viu calado. Mas a Veja revelou um áudio aqui enviado pelo Marcos Duval, a revista, na entrevista que foi concedida e que ela já divulgou. Aí, na gravação, ele, o Marcos Duval, é questionado se o próprio Bolsonaro pediu para que a gravação ilegal fosse feita.
abre aspas, disse sim, que o GSI ia me dar, isso aqui é o Marcos Duval falando, que o GSI ia me dar o equipamento para poder montar para gravar. Aí quando eu falei que, mas não vai ser aceito, não, o GSI já está avisado. Quer dizer, já tinha validado a fala comigo, disse o Marcos Duval. Eles vão te equipar, Bolsonaro falando. Botar equipamento de escuta, de gravação, e a sua missão é marcar com o Alexandre e conduzir o assunto até a hora que ele falar que ele avançou, extrapolou a Constituição, alguma coisa nesse sentido. Aí ele, Bolsonaro, falou, eu derrubo, eu anulo a eleição, o Lula não toma posse, eu continuo na presidência e prendo o Alexandre de Moraes por conta da fala dele que ele teria. Então isso aqui é o Bolsonaro falando para ele. O áudio, vale destacar, não é o áudio do Bolsonaro falando, mas é o Marcos Duval dizendo isso à Veja. Aí depois, no dia 2, fala que Bolsonaro ficou calado. Tenha santa paciência. Não tá querendo fazer quem de idiota? Mas eu disse aqui no outro vídeo e insisto, supondo que Bolsonaro ficou calado, só ouvindo aquela proposta do Daniel Silveira, já tem cometimento de crime, prevaricação, simples assim. Mas eu acho que vai muito além, né? Isso aqui é gravíssimo. Se de fato Bolsonaro disse o que o Marcos Duval relatou aqui à revista Veja. Né, o Flávio Dino, ministro da Justiça, que detalhe, olha como é que são as coisas, né? O Flávio Dino que estava na mira do Marcos Duval logo após os atos do dia 8, né? Porque o senador estava numa ofensiva, o senador do Podemos, porque o Flávio Dino também foi eleito senador, mas está agora como ministro da Justiça. Mas o senador Marcos Duval chegou a dizer que queria pedir o afastamento e a prisão de Flávio Dino, né? Por supostamente o Flávio Dino ter tido algum tipo de conivência em relação àquilo tudo que aconteceu na sede dos três poderes. Aí o Flávio Dino postou no seu Twitter nesse dia 2, tijolo a tijolo, se evidencia que construíram um edifício golpista e terrorista. Ainda que incompetentes e desvairados, havia profissionais dedicados à obra. Alguns já estão presos, outros pedidos virão. Não haverá impunidade para bandidos que tentaram assassinar a Constituição. E aqui o portal Metrópolis destaca que o ministro da Justiça é um dos principais interlocutores do presidente Lula sobre os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes em Brasília. Bela Megali, nesse dia 3 de fevereiro, disse que, preso na quinta-feira, vejam bem, Daniel Silveira também teve que entregar à Polícia Federal seu aparelho celular. O potencial bombástico que as mensagens do telefone podem ter sobre Jair Bolsonaro é hoje um dos principais temores dos aliados do ex-presidente. Diz ela que, além de possíveis mensagens de Bolsonaro, há avaliação de que o celular de Silveira pode revelar nomes de membros do governo da ala militar que insistiam para que o então presidente tomasse uma atitude e não respeitasse o resultado das urnas. Bom, particularmente eu acho que Bolsonaro deve ser esperto o suficiente para não ter ele próprio trocado mensagens com Silveira. Né? Mas como é que eles se comunicavam? Pode ser via telefone, talvez se quebrar o sigilo aí, alguma coisa comprometa, mas não acredito que via mensagenzinha Bolsonaro estaria se comunicando diretamente com o ex-deputado e agora já preso Daniel Silveira, mas também pode ser que Bolsonaro tenha se comunicado através de interlocutores, de pessoas próximas, que aí Bolsonaro daqui a pouco, não duvidem, se for preciso, joga essas pessoas aos leões e fala que ele não tinha nada a ver com isso e deixa a pessoa ser presa lá e aí vai tentar sair de vítima, dizendo que não tem nada dele, né, pessoalmente provando. Então vamos aguardar e ver. Mas, vejam bem, conselheiros de Bolsonaro na área jurídica avaliam que, se o relato de Marcos Duval se confirmar, será difícil encontrar uma defesa sólida para o ex-presidente. Como eu disse lá atrás, independente se ficou calado do que falou, só de ter participado dessa reunião, né, claramente aqui uma reunião que tramava um golpe que não acredito em nenhuma hipótese que seria bem sucedido, enfim, mas isso aqui por si só já é conspirar contra a democracia, já é muito grave e já incrimina Bolsonaro se essa reunião for comprovada. Eu acho que não é tão difícil assim de comprovar que ela existiu. Por falar em cometimento de crime, criminoso e bandido, Alan dos Santos continua foragido e participando de evento com Bolsonaro. É o que informou uma coluna do Metrópolis. Considerado foragido pela Justiça do Brasil, então quando eu falo que ele é bandido, criminoso, é uma opinião minha. Ele está com pedido de prisão, ele está foragido. E mesmo assim o blogueiro Alan dos Santos participou na terça, dia 31 de janeiro, de encontro com o ex-presidente Bolsonaro com a comunidade brasileira em Orlando, nos Estados Unidos.
O evento foi promovido por uma organização conservadora de brasileiros que moram na Flórida. Durante o encontro organizado pela Yes Brasil, USA, Bolsonaro citou Alan dos Santos, que estava na plateia. Em seu discurso, Bolsonaro disse: "Eu tenho encontrado com o que, Alan dos Santos?" Olha que nível de proximidade, né? Vários brasileiros que querem voltar para o Brasil, mas estão temerosos com a sua liberdade lá em nosso país. Eles estão temerosos, porque é assim, a pessoa comete crime, aí sai ali o mandado de prisão, como é o caso do Alan dos Santos, blogueiro, e aí vai lá para fora denunciar que no Brasil está tendo perseguição, tirando a liberdade das pessoas. Onde já se viu isso? Não pode nem cometer crime mais. É um negócio inacreditável. É igual o Daniel Silveira, criminoso. E mesmo assim, estava ali solto, porque Bolsonaro deu o indulto a este criminoso, mas ele estava ali no processo sendo julgado aguardando o julgamento do STF. Então ele estava em liberdade, graças ao Bolsonaro, mas ele tinha que cumprir várias medidas. Não cumpriu. Simples assim. Aí vai pra cadeia e tem gente de novo. Ai, Daniel Silveira está sendo perseguido. Tenha santa paciência. Aqui vai destacar a matéria do Metrópolis que o blogueiro teve sua prisão preventiva decretada em outubro de 2021 pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Alan dos Santos é alvo de 2 investigações na corte. O ministro Moraes atendeu o pedido da Polícia Federal. Não sei quem que, mas o Alexandre está perseguindo. Foi a PF, que pediu e o Alexandre de Moraes aceitou. No inquérito que investiga milícias digitais e apura a atuação de grupos suspeitos de espalharem desinformação. O blogueiro também foi um dos 66 indiciados pelo relatório final da CPI da Covid, que o aponta como propagador de fake news prejudiciais no combate à pandemia. Então é isso, aí Bolsonaro se encontra com um criminoso e fica por isso mesmo. Se fosse Lula se encontrando com algum criminoso, a rede bolsonarista estaria denunciando, reclamando, fazendo montagens. Ah, mas esse aqui é um bandido amigo, aliado, aí a regra é diferente? Peraí, cadê a coerência? Não é porque esse bandido aqui é de direita, é conservador nos costumes, liberal na economia, então vale passar pano e não criticar o mito? E por falar em passar pano e mito, Valdemar prestou depoimento sobre a minuta golpista e disse que usou metáfora ao dizer que todo mundo tinha uma em casa, que triturou as que ele tinha. Eu já disse aqui que essa minuta para mim não vai dar em nada, mas vamos ver o que vai se desenrolar a partir disso. E para fechar esse vídeo, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, ex-secretário lá do Distrito Federal, que está preso, prestou depoimento e disse que perdeu o seu celular nos Estados Unidos. Que coisa, hein? Eu tô falando, essa turma tá brincando com a nossa cara, mas eu espero que tudo seja investigado e os responsáveis pelos diversos crimes ou conspiração contra a democracia sejam devidamente punidos. Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui embaixo, tratei de muitos assuntos e eu quero ver o que vocês acham. Seu comentário é muito importante. Pessoal, valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.